justo The righteous viverá pela fé. shall live by faith. O justo The righteous viverá pela fé. shall live by faith. Igreja, Church, o termo justiça the term justice no ramo espiritual in the spiritual area, estamos a falar we are talking, de não tratar as pessoas we have to treat people com diferença. without difference. Não tratar as pessoas We mustn't treat people de forma desigual. in the different ways. Este é o significado da justiça. This is the meaning of justice. Este é o significado da justiça. This is the meaning of justice. Enquanto que a fé While faith, está no ouvir a mensagem de Deus, it's in hearing the message of God, guardar a mensagem de Deus to keep the message of God e pôr em prática. and to put into practice. Em outras palavras, In other words, fé faith é crer is to believe em aquilo que nós não podemos ver, in what we cannot see, mas temos a certeza but we are sure about de que isto existe, that it exists. tal como fazemos com o nosso Deus. Is what we do with our God. Nós não podemos ver a Deus, We cannot see God, mas nós temos a certeza but we are sure about Him, de que Ele vive. that He is alive, E Ele pode todas as that He coisas. can do all things, Ele é amor. Que Ele é amor. because He is love. Vamos ver a definição que fica no livro de Hebreus. Let's see the definition that is found in the book of Hebrews. Livro de Hebreus, Book of Hebrews, capítulo 11, Chapter- versículo 1. chapter 11, verse 1. Livro de Hebreus, The book of Hebrews, capítulo 11, chapter 11, versículo 1 em diante. from verse 1. Vou pedir ao irmão Isaac para ler para nós. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Povo de Deus, People of God, a fé é ter certeza faith is to be sure de que vamos receber algo. that we will receive something. A fé é ter a certeza Faith is to be sure que Deus vive that God is alive e Ele pode todas as coisas and He can do all things na nossa vida. in our lives. Esta é a fé. This is faith. É crer em algo que nós não podemos ver, It's to believe in something that we cannot mas see, temos a certeza but we are sure about it, de que isso existe that it exists. e Deus manifesta-se And God manifests Himself nesta terra, on this earth, neste mundo, in this world, através do seu Espírito, through His Spirit, o Espírito Santo. the Holy Ghost. Nós não podemos ver o Espírito We Santo, cannot see the Holy Ghost, mas conhecemos os seus frutos. but we know His fruit. Conhecemos os seus frutos, We know His fruits, que é a paz, that is peace, que é o amor, that is love, que, enfim, and the like. são vários frutos do Espírito Santo que nós Many conhecemos. fruits of the Holy Spirit that O we know. contentamento. Joy. Não podemos ver a Deus, We cannot see God. não podemos ver o Espírito Santo, We cannot see the Holy mas Ghost, podemos ver o seu poder. but we can see. Podemos ver o seu poder. We can see His power. Deus, quando manifesta na igreja, God, when He manifests Himself em in the church, determinados irmãos, in some brothers, nós vemos cura, we see healings, curas imediatas, healing and miracles, milagres acontecendo. miracles taking place. As pessoas tiram o que tem no estômago, People take out what is in their tiram o stomach. veneno que o demônio pôs, They take out the poison that the demon através put do in,
Espírito Santo. through the Holy Spirit. O poder do Espírito The Santo. power of the Holy Spirit. Nós não podemos ver a Deus. We cannot see God. Não podemos ver o seu We Espírito. cannot see His Spirit. Mas podemos ver as suas ações. But we can see His As actions. suas bênçãos na nossa vida. His blessings over our lives. Deus é uma certeza. God is a O certainty. Espírito Santo é uma The certeza. Holy Spirit is a certainty. Versículo seguinte. Versículo 2. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Povo de Deus, People of God. foi pela fé It was by faith que as pessoas do that passado people in time past, conseguiram ter aprovação de Deus. they got God's approval. Conseguiram ter aprovação de They Deus. got God's approval. Vamos ter alguns exemplos nos versículos seguintes. We will have some examples in the following verses. Versículo 3. 3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. É pela fé que o universo It's by faith that the foi universe criado pela palavra de Deus. was created by God's word. É pela fé, povo de Deus, It's by faith, people of God, que nós estamos aqui hoje sentados that we are here today, para seated, ouvir a mensagem de Deus, to hear God's message, para seguir a Deus, to follow God, na esperança in expectation de sermos abençoados, of being blessed, na esperança in expectation de um dia conquistar o reino dos céus, one day we may have the kingdom of heaven. conquistar o coração de Deus. We may win over God's heart. É pela fé. It's by faith. Continuando. 4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Foi pela fé It was by faith que o Abel that Abel ofereceu um sacrifício melhor offered a better sacrifice do que o seu irmão Caim. than his brother Cain. Abel não conhecia Deus fisicamente. Abel didn't know God physically. Abel não conhecia Deus fisicamente. Abel didn't know God physically. Mas pela fé que ele tinha Deus, But by faith that he has in no God, meio do seu rebanho, in the midst of his cattle, ele escolheu um rebanho mais bonito, he showed the best sheep mais saudável and beautiful and healthy, e ofereceu a Deus. and he offered it to God. Fez sacrifício para Deus. He sacrificed it to God. Continuando. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Versículo seguinte. Por meio da sua fé, para terminar, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Por meio da sua fé, Through his faith, o Abel, mesmo depois da sua morte, even after his death, ele fala. he still speaks. Ele está a falar. He is speaking. Ele está a falar. He is speaking. Ele está a falar. He is speaking. Abel fala. Abel speaks. Nós estudamos o seu exemplo. Estudamos hoje o seu exemplo. Today we are studying his example. Admiramos a ele. We admire him. Nós seguimos o exemplo de fé dele. We follow the example of faith Abel of this man. ainda fala Abel still speaks. por meio Or da still fé speaking dele, through faith, por meio do exemplo dele. through his example. Continuando. Versículo 5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. Povo de Deus, People of God, foi pela fé it was by que faith o Enoque escapou da morte. that Enoch escaped from death. Ele não provou a morte. He didn't prove the Ele death. foi trasladado para os céus. He was taken to heaven A semelhança do Elias, as Elijah, a semelhança de Eliseu as Elisha, e alguns outros and some others que não provaram a morte. that didn't prove the death. Enoque não provou a morte, And Enoch Ele didn't prove escapou da didn't morte. test the death porque ele tinha uma grande fé em Deus. because he had a great faith in E God. Deus lhe concedeu este milagre. And God granted him this miracle. Deus lhe concedeu esta graça God gave him this grace dele não ter provado a morte física. of not testing the physical death. Ele subiu aos céus. And he ascended to heaven. Continuando. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Versículo seguinte. Versículo 6. Sem fé,
ninguém pode agradar a Deus. Povo de Deus, People of God, sem fé, without faith, sem ter crença, without belief, ninguém pode agradar a Deus. no one can please God. Se você não tem fé, If you don't have faith, você não pode conquistar o coração de Deus. you cannot win over God's Porque heart. quem tem fé acredita. Because who has faith believes. Quem tem fé obedece. Who has faith obeys. Nós temos mandamentos We have que commandments pertencem a Deus. that belong to God. Para você obedecer os mandamentos, For you to obey the commandments, é preciso ter fé em Deus. it's necessary to have faith in God. É preciso acreditar na existência de Deus. We have to believe in God's Porque existence. Deus é que instituiu Because God is the one os seus mandamentos who gave us His como commandments código de conduta as a code of conduct, para que nós so we possamos can, ter a graça de retornar a Ele. by His grace, to come back to Him. Os mandamentos The commandments são como um exame, are like an exam, teste que nós fazemos todos os dias. are like the test that we do every day. Obedecemos os mandamentos de We Deus obey commandments of para God alcançar o coração de Deus, to reach God's para heart, alcançar a graça de Deus, to reach God's de grace, dia morar nos céus. so that one day we may live in heaven. A palavra do Senhor diz: The word of the Lord says, buscai primeiro o reino dos céus seek first the kingdom of heavens e a sua justiça, and His righteousness, e todo o resto nos será acrescentado. and all the remaining shall be added. A nossa meta Our goal é alcançar o reino dos céus. is to attain the kingdom of E é uma heaven, promessa clara: and it's a clear promise, todo o resto nos será and acrescentado. all the rest shall be Ou added. seja, nesta vida In other words, in this life nós vamos prosperar. we will prosper. Vamos ter a companhia do Espírito Santo We'll have the Holy Spirit's em company todos os momentos da nossa in vida. every moment of our lives. Em todos os momentos da nossa vida. Every moment of our lives. Continuando. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Povo de Deus, People of quem God vai a Deus who goes to God precisa reconhecer que Deus vive. need to know that God is alive. Eu sei que nós estamos aqui hoje, I know that we are here today. cada um veio para a igreja Each one of you came to com a church sua enfermidade, with your own infirmity com seu problema, or your problem, na esperança the expectation de que Deus vai tirar este problema. that God will Que remove this Deus problem, vai livrar do seu problema. that God will relieve you Mas from a the problem. condição número 1, But the first para condition, que este milagre ocorra, so that this miracle você may tem take que ter place, fé em Deus. you must have faith in Você God. tem que acreditar em Deus. You have to believe in God. Jesus Cristo, Jesus Christ, durante o seu ministério mortal, during His mortal durante o seu ministry, ministério mortal, during His deadly quando as pessoas ministry, vinham a Ele, when people could come to Him, Ele perguntava: He asked them, você tem fé em Deus? do you have faith in God? Você tem fé em Deus? Do you have faith in God? Só depois disso Afterwards é que ele ministrava cura. is when He was Porque ministering seria healing, impossível because it would be a pessoa ser impossible curada, the person being ser healed liberta, to be set se não free cresce em Deus, if he did not believe in não God tivesse fé em or Deus. had not faith in God. É assim que funciona. That's how it works. Deus vai manifestar-se God will manifest na Himself sua vida in your life por causa da sua crença. because of your belief. Por causa da sua crença. Because of your belief. Não simplesmente creia. Just simply believe. Tenha certeza Be sure de que Deus vive that God is alive e Ele pode todas as and He coisas. can do all things. Não existe o impossível para There Deus. is nothing impossible for Não God. existe impossível para There's Deus. nothing impossible for Muitas God. vezes Most of the time, nós é que colocamos a barreira we are the one who put the barrier entre nós e Deus. between us and God. Deus não faz a exceção. God don't make favoritism. Não faz a exceção de God pessoas. doesn't choose people. Ele ama todos. He loves all Da mesma forma. the same way. O livro de Isaías diz: The book of Isaiah os says, meus ouvidos não estão tapados, my ears are not nem os meus braços estão encolhidos, nor my hand para não ouvir a vossa oração. are shortened so I para cannot não hear vos your prayer abençoar. or cannot bless you. Mas quem coloca barreira, But who puts a o barrier, impedimento the para impediment, que Deus não haja, so that God may not act? muitas vezes somos nós Most of the mesmos, time, it's ourselves por causa do pecado, because of sin, por causa da falta da fé. because of a lack of faith. Continuando, irmão. Versículo 7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Povo de Noé, Deus,
people of God, Noé, Noah, ela anunciou ao povo he announced it to people naquele tempo that time para que se arrependesse. so that they could repent. Para que se arrependesse. So that they could repent. Porque Deus já tinha decretado Because God had que havia de enviar o dilúvio, that the flood would come, as águas, the waters, para exterminar as pessoas, to eliminate people, para exterminar o povo. to eliminate the As people. pessoas não deram ouvido. People didn't give him heed. Acharam Noé de maluco. They thought that Noah was Ignoraram crazy. ao Noé. They ignored him, Mas a sua família but his family e os poucos que ouviram, and the little or eles, few that heard, eles foram salvos. they were saved. O dilúvio veio, And the flood came. as águas chegaram, The waters came consumiu tudo, and eliminated consumiu everything. tudo. Eliminated everything. A fé Faith de Noé of Noah e da sua família and of his family os salvou. saved them. Os salvou. Saved them. Continuando. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Amém. Continuando. Versículo seguinte. Versículo 8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Povo de Deus, People of God, vocês conhecem a história do Abraão. you know the story of Abraham. Abraão viveu cerca de 90 e tal anos. Abraham lived 100 about anos, perdão. 90 or 100 E a years, esposa Sara, and his wife ela Sarah, tinha perto de 90 e pouco anos. she was 90, Ela não dava filhos. and she was barren. Era estéril. She was barren. Não concebia. She couldn't conceive. Ela já tinha perdido esperança. She had lost the hope. Até que ela teve uma revelação. Till the day she received the revelation. Deus falou com ela. God talked to her. Você vai ter um filho. You'll have a son. Ela em algum momento não aceitou. And to a certain moment she didn't Uma mulher accept. com 90 e tal anos. Uma mulher com 90 e tal anos. A woman of 90 Esse years. meu ventre já secou. My belly is already dried up. Deus disse: God said, eu ouvi a vossa oração. I heard your prayers. Você vai ter um filho. You will have a son. Isso aconteceu. And it happened. O filho deles Their son se chamou Isaac. was called Isaac. Se chamou Isaac. Was called Isaac. Imaginem, povo de Deus. Imagine people of Você God. está muito tempo à espera You're waiting for a long que time Deus te conceda that God may give you a bênção de ter um the filho. blessing of having a son. E este filho aparece. And that son Ele appears. vai ser um príncipe. He will be a O prince. mais acarinhado. The person that will be O treated with mais cattle. acarinhado. The person will be treated Deus by cattle. colocou à prova And God put him to a test. fé de Abraão. The faith of Abraham. Ele disse: leva seu filho And he said, take your son e vai sacrificar. and sacrifice him. Ir matar o filho. Kill your son. Deus queria perceber God wanted to o perceive nível de fé que Abraão tinha. the level of faith that Abraham had. Abraão ouviu a voz de Deus. Abraham heard the voice of God. Ouviu a mensagem de He Deus. heard the message of Não God. duvidou de Deus. He didn't doubt of Ainda God que amasse tanto o seu filho, ele levou o filho dele. that he could kill his son. Entre o And took his filho e son. Deus, The son, entre o filho e Deus, between son and ele God, colocou a Deus em primeiro lugar. he put God at first place. Levou o seu filho He took his son para sacrificar. to sacrifice. Quando ele levantou a katana, When he para raised matar o the filho, knife to kill his son, um anjo apareceu e proibiu a ele: an angel appeared você está aprovado por Deus. and told him, you are approved by God. Deus aprovou a sua fé. God approved your faith. Em algum momento At a certain moment na sua vida, in your life, situações semelhantes a estas situation like this vão acontecer. will happen. Deus vai pôr à prova a sua fé. God will test your faith, Você vai dizer: and you'll say, eu estou na igreja sempre. I'm in the church Eu oro always, sempre. I pray Eu all the time. jejuo sempre. I always Mas fast. por que está a acontecer doença? But why Por que sickness eu in my fico life? doente? Why I'm always ill? Por que perdi emprego? Why I lost my employment? Deus está a testar a sua God fé. is testing your Deus faith. pode testar a sua God fé. can test your faith. Deus não tenta ninguém. God doesn't tempt anyone. Quem tenta as pessoas Who tempts people é o demônio, is the demon, é o Satanás. is a Satan. Deus não tenta. God doesn't tempt. Deus nos coloca à prova. God just E tests para us. que
servem as provas? And what is that? Para que servem as provas? Why are we É tested? para a nossa promoção. We are tested for our Promoção promotion. no espírito. Promotion in the Você quando spirit. vence a sua dificuldade, When you overcome your na difficulty, fé em in the Deus, faith in God, você cresce no you espírito. grow in the spirit. Fica uma experiência na sua And it vida. remains experience in your life. Fica uma experiência na sua It remains vida. experience in your life. Por isso, quando você está em problemas, That's why when you have problems, você está doente, when you are sick, você está com problemas when you financeiros, have financial mas problems, você tem certeza but you are sure que está alinhado com Deus, that you are aligned with God, entrega tudo nas mãos de Deus. hand everything over God's Ele está a hands. te testar, He's a testing you. testar a sua fé. He's testing your faith. E depois de você vencer, After e porque overcoming, vai vencer em nome de because Jesus, you overcome in the name of vai Jesus, ficar uma experiência na sua it vida. will be experience Há in your uma life. promoção no espírito. Promotion in the Os spirit. grandes homens de Deus The great men of God, passaram por grandes experiências, they went through great grandes experiences, provações. great tests. T.B. Joshua, T.B. Joshua, o profeta T.B. Joshua, T.B. Joshua, the ele prophet, foi preso. he was arrested. Ele ficou preso. He was arrested. Ficou algumas semanas na prisão. He took some weeks in the prison. Acusado de traficante de He droga. was accusing of Acusado de traficante de droga. trafficking drugs, Ele não tinha nada a ver com a droga, but he had nothing with the mas drugs porque ele era uma pessoa because he was a que tinha person fé em Deus, that had the faith in God. aquela situação In that situation, foi esclarecida. was clarified, Ele foi inocentado. and he was Ele found saiu da guiltless. prisão. He came out from No prison. domingo seguinte, Next Sunday, ele continuou a adorar a Deus. he continued worshiping Ele God. continuou a adorar He a continued Deus. worshiping God. Ele sofreu tantas He dificuldades, suffered a lot of difficulties, muitas perseguições. a lot of As persecution. televisões fecharam as The portas. television closed the door. Já não queriam que o programa da igreja They dele no longer wanted fosse the program of ministrado. church Fosse ministrado. could be ministered. O Estado cortou. O Estado cortou The government cut it. a aparição do programa na televisão do Estado. A aparição dos programas da igreja no Estado, na televisão do Estado. The government cut that program on their TV, Mas porque era evangelho de Deus. and because it O was God's próprio Deus gospel, estava com ele. God Himself was Ele with abriu him. uma televisão própria, He opened His own a television, Emmanuel TV. Emmanuel TV. O prédio caiu. The building fell. Morreram acima de 100 e tal pessoas. About 100 people died. 100 e tal pessoas. 100 people Muita died. gente voltou para trás. Many people came back. Como é que acontece mortes na igreja? Why the people Onde died está at o church? Deus? Where is the God? Mas ele disse, But He said, ele viu no espírito He aquela saw in the situação. spirit all that Ele situation. viu no espírito aquela He saw situação that situation in the spirit acontecer com a igreja dele. happening with his Ele church. dobrou o joelho. And he went on his Ele knees. jejuou. He fasted Ele orou He prayed para que Deus impedisse aquela situação. so that God could avoid that Mas situation. Deus permitiu. But God allowed it. Foi feita a vontade de Deus. It was God's will. E ele, And T.B. Joshua, porque já tinha visto no espírito, because had seen ele in the montou spirit, câmeras. he put cameras Câmeras na igreja ao redor. in the church and Quando foi around. levado ao tribunal, When he was taken to the ele court, provou he proved que aquela ação that action era ação inimiga was action of de enemy pessoas of people que estavam contra o ministério deles. that were against his Alguns que se ministry. diziam também pastores Some people that were estavam claiming to be contra a pastors graça, were against the estavam grace, contra a graça They que, were que, Deus, against the grace que Deus lhe concedeu. that God granted him. Se os profetas, If the prophet Jesus Cristo, Jesus Christ foi tentado, was tempted, quem é você para não ser tentado? who are you so you Quem cannot be somos tempted? nós para não ser tentado? Who is us that cannot be tempted? Quem somos nós para não Who ser are we tentado? so we cannot be tempted? A tentação, Temptation, perdão, a provação, test, a test, ela serve it serves para a nossa promoção. for our own approval. A tentação vem do diabo, The temptation comes from mas devil, a provação, but the test, corrijo, a provação, the test ela vem de Deus. comes from God. Deus prova os seus. God tests His people. Ele prova os seus. God tests His people. Mateus capítulo 21. Perdão, irmãos. Mateus capítulo 21. Matthew chapter 21, Versículo 18. verse 18.
Livro de Mateus, capítulo 21. The book of Matthew, chapter 21. Vamos ler a partir do versículo 18. Let's read from verse 18. Sim, irmão Isaac. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. 19. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá. Mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Povo de Deus, People of God, Jesus estava com os seus discípulos. Jesus was with his disciples. Ele sentiu fome. He was hungry Ele viu uma figueira. and he saw a fig tree Aproximou a figueira. and approached the fig tree Queria apossar-se dos seus frutos and he wanted to eat para saciar a sua fome. the fruit. E a figueira não tinha nada. And the fig tree Ele amaldiçoou a figueira. didn't have A any figueira imediatamente, and he cursed the fig tree. It imediatamente, immediately ela secou. it dried up. Continuando. 20, versículo 20. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Povo de Deus, People of os God, discípulos de the Jesus, disciples of eles Jesus, ficaram admirados. they were astonished. Que homem é este What kind of man is this que amaldiçoou até uma árvore? that can curse E ela even the tree? imediatamente, And it immediately ela secou. dried. Ela secou. It dried up. Versículo seguinte. Versículo 21. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. Povo de Deus, People of God, Jesus disse aos seus discípulos: Jesus said to his se disciples, vocês tiverem fé, if you have faith, vocês podem fazer estas coisas you can do these que me things viram fazer that you saw me doing, e muito mais. and much more, E muito mais. and much more. A fé Faith, é um dom. it's a gift. É um dom de Deus. It's a gift of God. É um dom de Deus. It's a gift from God. Porém, However, nós podemos conquistar, we can A win fé. it. We can win podemos it over. conquistar a fé, We can have the faith, porque a fé, because faith, ela cresce it grows na medida in a level, que você vai ouvir a palavra de Deus. or it grows as Você you vai hear the word of God. ponderar a mensagem de Deus. You will ponder the message Você of vai God. obedecer. You will obey. A fé The faith é alimentada. is fed. A fé The faith é alimentada. is fed. Ela vai crescendo. It grows. Vai crescendo. It grows. E um dia And one day poderemos fazer we can do o que Jesus fez what Jesus e did muito and mais. much more. E muito mais. And much more. Nós partilhamos aqui We shared here parte da experiência part of do experiences ministério de TB Joshua. of the ministry of TB Joshua. A maior parte das pessoas The greatest part of people físicas que physically, perseguiam o profeta the people that eram were persecuting the pastores. prophet were pastors, eram pastores, eram bispos were bishops, revoltados angry com a graça with the grace, que ele tinha de Deus, that he had as from God. coisas que ele the fazia, things that he would do para além besides da adversidade espirituais, of spiritual do próprio adversities. Satanás, Devil himself que ele persegue-nos. is the one who persecutes us. Versículo seguinte. 22. Se quererem, receberão tudo o que pedirem em oração. A minha Bíblia diz assim: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Igreja, Church. tudo Everything o que nós pedirmos that we ask a Deus com fé, to God with faith, Ele vai nos conceder. He will give us. Ele vai nos dar. He will give us. A menos Less, que seja algo if it's something que Deus não quer that God doesn't que você want, tenha or otherwise, if it is something para that o seu próprio bem. that God
or is something that you want for your own good. Você pode pedir algo You can ask for que não something agrada a Deus. that doesn't please God. Ou seja, In other words, Ele vai dizer, com esta bênção, He will say this provavelmente eu blessing, vou perder este irmão. most probably Já I'll não vai, lose this brother. já não vai madurar. He will not Não, worship não me. vai lhe fazer bem. He will not do him any good. Esta bênção Deus não vai te dar. This kind of blessing God won't E give you. lembre-se And remember que Deus é soberano. that God is sovereign. Ele age no seu tempo. He acts in O own time. tempo de Deus God's time é o melhor tempo. is the best. Povo de Deus, People of God, uma das grandes desilusões, one of great disillusions, um dos grandes momentos de desilusão one of the greatest que o moments of povo de disillusion Deus tem tido that people of God é quando have nós anseiamos uma bênção. is when we long for something. Viemos na igreja We come to e church colocamos metas. and we put Se eu não conseguir emprego goals and até dezembro, we say if you don't have employment up to eu vou largar a December, igreja. I'll leave the church. Se eu não conseguir o meu casamento, If I don't have não my marriage, conseguir consertar o meu I'm casamento, not able to Até get well in my novembro, marriage. Up to November, eu vou sair para outra igreja. I'll come out and go to another Não faça church. isso. Don't do that. Não faça isso. Don't do that. Deus é soberano. God is sovereign. Ele pode todas as coisas. He can do all Ele things. age no seu tempo. He acts in His E own o time. seu tempo, And His o time, tempo de Deus, God's time, é o melhor tempo. is the best. É o melhor tempo. Is the best. Não questiona Deus. Don't ask questions Não to God. questiona Deus. Don't ask Por God que isso não acontece comigo? why it doesn't Eu have estou to. na igreja. I mean, in the O church, irmão H, with the brother H já tem emprego. has. Eu estou há 3 employment. anos. I'm here for Não about consigo 3 years. emprego. I can't have a Não work. faça essa pergunta. Don't ask this Não faça essa question. pergunta. Don't ask this question. Isso vem do diabo. It comes from devil. Este tipo de perguntas, This kind of questions, elas vêm do they Satanás. come from Satan. O irmão que orava, The brother that na was altura do praying devotion pray, in the devotion prayer, na oração dele, ele disse uma coisa in his importante. prayer, he said Ele important disse thing. uma coisa He importante. said one important Agradeça a thing. Deus Thank God em todas as ocasiões, in all occasions, seja na doença, in the sickness, seja no problema, in the problem. dê graças a Deus. Give thanks to God. Dê graças a Deus. Give thanks to God. Dê graças a Deus. Give thanks to God. Quero convidar os irmãos, I want to invite brothers muito rapidamente, very quickly para o livro de Romanos, to the book of Romans, capítulo 1, chapter 1, versículo 17. verse 17. Romanos capítulo 1, Romans chapter 1, versículo 17. verse 17. Vou pedir ao irmão Isaac, mais uma vez, para ler para nós. Livro de Romanos, Romanos, capítulo 1, Capítulo versículo 1, 17. versículo 17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Amém? A minha Bíblia diz assim: pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo, ele viverá na fé. The righteous will live through faith. O apóstolo Paulo aqui ele falava Apostle Paul was saying here com os seus discípulos. with his disciples. Vamos voltar um bocadinho atrás, no mesmo capítulo, versículo 16. In the same verse, let's start Vou pedir ao irmão Isaac para ler. from verse 16. O apóstolo Paulo aqui dizia Apostle Paul was saying here para os seus discípulos to his disciples que ele não se envergonha that could not be ashamed, de pregar a that mensagem he de was Deus. not ashamed of preaching the word, the message of Ele God. estava num nível de fé He was in the certain level of faith, muito acentuado. Muito acentuado. highest level.
eles tinham um nível de fé muito acentuado. He had the Ele highest diz level aqui of que faith. não me envergonho He said, I'm not de ashamed pregar a mensagem de Deus. of preaching the message of God. Sim, irmão Isaac. 16. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Povo de Deus, People of o God, Evangelho the gospel, contém o poder de Deus. it has the power A of God. palavra de Deus The word of God é poder is power e espírito. and is spirit. Você não deve se envergonhar You mustn't be ashamed partilhar a mensagem de of Deus sharing the message of com o God seu próximo. with your neighbor. Seu próximo pode ser vizinho, Your neighbor can be your pode ser next seu door, colega do trabalho, can be your work colleague colega de negócio. or of business. O seu próximo Your neighbor pode ser uma pessoa que te odeia, can be a person that que não hates you, gosta de si. that doesn't like you. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não me envergonho That's what the Apostle Paul de is saying. pregar a mensagem de Deus. I'm not ashamed of Nós preaching the message of não God. devemos We mustn't nos envergonhar to be ashamed partilhar a mensagem de Deus of sharing the message com of os God nossos próximos with our por neighbors causa da fé que nós temos, because of the faith a that we have, crença que nós the temos. belief that we have. Devemos falar de Deus We have to speak about com God os demais irmãos, with other brothers, com os demais irmãos. with other brothers. O justo, The righteous ele viverá pela fé. shall live by faith. Ele viverá pela fé. Shall live by Quem faith. tem fé Who has faith é obediente. is obedient. Quem tem fé Who has faith tem temor a Deus. fears God. Quem tem fé, Who has faith, ele vive para Deus. he lives for God. Em nome de Jesus In Cristo. the name of Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. Clap the hands for Lord Jesus.